A irresponsabilidade dele causou um prejuízo de milhões de dólares, não apenas para o seu bolsinho, mas sim para todo o rastro de destruição que ele deixou ao longo desse tempo. Quem me conhece um pouquinho sabe como é que eu gosto de Netflix, documentário e série documental e um monte de coisa, né? Então é um dos meus programas favoritos. E eu tava lá fuçando esses dias, né? E vi sobre o Fyre Festival, não sei muito bem como pronuncia, mas se você buscar por esse nome aqui lá no Netflix, você vai conseguir encontrar um documentário muito bem produzido sobre algo que poderia realmente marcar a época no cenário de festivais de música, mas que foi um total desastre. O Fyre Festival foi um festival realizado por um cara chamado Billy McFarland e coproduzido por um rapper norte-americano chamado Ja Rule. Ja Rule? É assim mesmo que... Mas eles chamavam ele de Jay lá na série. É? Que eu sempre falo Ja Rule. Vixi. E coproduzido por um rapper norte-americano muito famoso, esse cara aqui, que eu não sei como pronunciar, essa Ja Rule, essa Ja Rule. Ele ajudou o Billy dentro dessa empreitada. E foi um grande exemplo de como utilizamos o conceito, como utilizamos o marketing, como utilizamos o jogo de palavras e o objeto de desejo para trazer pessoas para dentro do seu negócio. Então eles conduziram muito bem a estratégia dentro das mídias sociais, dentro das estratégias com pessoas influenciadoras na internet, de forma orgânica. Então eles montaram uma equipe talentosíssima, com grandes programadores, com um aplicativo excelente, com um excelente marketing de desejo. Eles conseguiram em pouco tempo criar um conceito super legal, mas que, da mesma forma com que nós temos um grande case de sucesso de marketing, nós temos um grande case de fracasso de entrega do produto. Então, o que eu achei muito interessante dentro desse documentário é como se conduziu, dentro de uma linha do tempo, a execução desse projeto. A falta de disciplina e a arrogância, né, do seu produtor, do Billy, em torno da produção desse festival. Fizeram várias simulações, só que com poucas pessoas, né? Então o objetivo dele era fazer um festival como o Coachella, um festival como o Lollapalooza, um festival que realmente marcasse época, porém voltado para o público de luxo. Então, para você ter uma ideia, teve pessoas que pagaram até 128 mil dólares por um ingresso desse festival, antecipadamente. Um valor absurdo. Então era um festival que ia ser numa ilha paradisíaca, né? O que ele prometia? Ele prometia personalidades famosas, gente bonita, modelos, numa ilha paradisíaca nas Bahamas, numa ilha isolada, onde apenas esse festival, apenas essa festa ocorreria e que as pessoas chegariam lá de jatinhos particulares oferecidos pela própria produção do evento. Então você imagina o nível de glamourização que eles conseguiram inserir na cabeça do seu público-alvo. Contudo, ao longo da execução do projeto, muita curtição, muita irresponsabilidade com o orçamento. Eles conseguiram vender e esgotar os ingressos em pouco tempo, mas não conseguiram gerir esse dinheiro todo, não conseguiram gerir isso. Por quê? Porque deixaram tudo para a última hora. E a arrogância desse cara chamado Billy, afastou muitas pessoas boas de perto dele. Então, para você ter uma ideia, a pessoa que iria cozinhar na festa, né, a empresa que iria fazer o buffet do festival, 3 semanas antes de acontecer, pulou fora porque não conseguiram trabalhar juntos, não conseguiu lidar com a arrogância desse cara. Esse cara, tido como um grande visionário, um grande empreendedor, tudo que o Billy faz dá certo, tudo que o Billy faz funciona, então isso não vai ser diferente. Então, conseguindo atrair pessoas, agora é só executar o projeto. E aí que o barco afundou. Porque ele não conseguiu lidar com as pessoas, ele não conseguiu lidar com os parceiros e essa atitude visionária toda dele se traduziu numa tremenda ingerência de relacionamentos e de ações sob pressão. Para você ter uma ideia, eles começaram a mover as pessoas para construir, por exemplo, as casas, as tendas para as pessoas ficarem hospedadas pouquíssimo tempo antes, 3 meses antes. Algo que deveria já estar sendo construído 10 meses antes. Essas pessoas que pagaram 128 mil dólares por um ingresso estavam esperando ter uma casa exclusiva, alguns dias em um iate exclusivo, com um chefe de cozinha exclusivo. E eles chegaram lá,
encontraram uma barraca encharcada, colchões de ar e uma marmita de isopor com pão, queijo e tomate. Aí é claro que da mesma forma com que eles conseguiram viralizar positivamente o pré-evento, essa resposta das pessoas também viralizou e o festival nem chegou a acontecer. Eles chegaram a receber algumas pessoas que compraram os ingressos, e eles não conseguiram dar conta. O festival não aconteceu, as atrações cancelaram os seus contratos, porque viram ao longo do tempo que as coisas não estavam acontecendo como deveriam acontecer. Então percebe o quão importante é a gerência de fluxo financeiro e a gerência do fluxo das ações de um projeto. Porque conforme o projeto foi andando, foi se percebendo que tudo estava atrasado e que tinha tudo para essa experiência ser tenebrosa. A irresponsabilidade dele causou um prejuízo de milhões de dólares, não apenas para o seu bolsinho, mas sim para todo o rastro de destruição que ele deixou ao longo desse tempo. Então não é apenas ele e a equipe dele que estava envolvida. Localmente, dentro dessa ilha, que é a ilha de Exuma, nas Bahamas, ele teve que movimentar restaurantes, teve que movimentar mão de obra, teve que movimentar empreiteiros para poder construir a estrutura do festival. Ele não pagou ninguém, deixando as pessoas dessa ilha numa situação de total fragilidade. Inclusive, por causa do documentário, essas pessoas hoje conseguiram ter os seus valores reembolsados. Depois de 2 anos, porque esse festival aconteceu em 2017, ou não aconteceu em 2017. Então essas pessoas amargaram um prejuízo que inclusive acabaram com pequenos negócios, acabaram com pequenas empresas daquele local. Então percebe que não se trata apenas de um fracasso de um empreendedor, que não se trata apenas de uma falha que esse empreendedor teve devido à sua atitude infantil e arrogante, mas sim de todo um rastro de destruição que ele causou em muitas famílias e em muitos pequenos negócios que lá estavam. Hoje ele está sendo indiciado em liberdade, há vários anos de prisão por enganação, estelionato, enfim, vários crimes federais lá nos Estados Unidos. E eu não duvido que daqui 10 anos, como um dos participantes do documentário bem falou, daqui a 10 anos, ele vai estar palestrando, falando sobre o seu fracasso, falando que ele teve atitudes erradas e que agora ele se reergueu. Pois isso acontece muito. Então, o ponto de reflexão aqui que eu quero trazer é: observa as pessoas que você se inspira hoje e busque saber quais são os rastros que essa pessoa deixou ao longo da sua carreira. Busca saber os rastros que ela deixou com os fracassos ao longo dos seus empreendimentos. O cara que produziu o evento demonstrou extrema irresponsabilidade ao assumir um empreendimento que ele não tinha nenhuma noção, ele nunca havia produzido, ele era de outro negócio, mas ele, acreditando por ser visionário, por ser positivo, inclusive um dos depoimentos do documentário fala que não, aqui não se fala em problema, aqui só temos atitude positiva, e tampava seus olhos para o que estava acontecendo, tampava seus olhos para os riscos. Então o produtor do evento negligenciou todos os riscos ao redor daquele empreendimento, e isso levou não apenas ele, mas toda uma legião de pessoas ao prejuízo, comprometendo muitas vidas e muitas operações. Será que o empreendedor que você admira, que você segue, fala para você sobre os riscos de se empreender? Fala para você exatamente quais são os prejuízos que você pode ter se você fracassar? Será que é um prejuízo apenas emocional ou apenas de propósito? Ou você pode deixar realmente um rastro que pode comprometer muitos campos da sua vida? Que pode comprometer não só a sua carreira, mas a de um monte de gente que está contando com você. Empreenda sabendo dos riscos, empreenda sabendo onde é que você está colocando o seu pezinho. Empreenda tendo um projeto muito bem estruturado e que se cumpra ações ao longo desse tempo planejado. Constância é mais importante do que intensidade. Constância e disciplina valem mais do que mergulhar de cabeça numa coisa que você não sabe a profundidade, numa coisa que você não sabe aonde vai parar. Então toma bastante cuidado. A reflexão que eu quero trazer com esse documentário que eu assisti, e dou 5 estrelas
para a Netflix pela produção desse documentário. Cuidado aonde você empreende, cuidado com as pessoas que você segue e cuidado com as pessoas que estão ao seu redor fazendo o seu projeto acontecer, fazendo o seu projeto se tornar realidade. Porque muitas vezes o seu projeto está alimentando muitas outras pessoas e está fazendo outras máquinas funcionarem. Então estude muito, se aprofunde muito e tome cuidado. Curtiu essa reflexão, galera? Então esse tipo de conteúdo a gente também está compartilhando na nossa newsletter, tá? Esse eu estou trazendo aqui para você, mas se você assinar a newsletter tem muita coisa lá que a gente faz a curadoria para você em várias fontes extremamente confiáveis e conteúdos próprios também, mas que só se você assinar a newsletter gratuitamente você vai ter acesso, tá? Então a gente vai estar falando lá sobre esse documentário, a gente vai estar fazendo a recomendação, falando um pouquinho sobre ele, mas também vai ter muita coisa legal lá. Então aqui embaixo tem um link, também tem o link de todas as nossas redes, tá? Então assina a newsletter, nos acompanhe, né, em todos os nossos perfis, dentro do Instagram, dentro do Facebook. E se você está vendo esse vídeo sem ter se inscrito no canal, se inscreve que você todas as sextas-feiras você vai ter conteúdo novo pintando aí para você. Ok? Um grande abraço para você e até os próximos vídeos.